Cada segunda casa será maior do que a primeira. Olá, graça e paz, amadas, sejam bem-vindas. Hoje é dia 26 de maio de 2020, hoje é uma terça-feira, iremos para o nosso dia 7 do Propósito Família Feliz. E hoje o nosso tema é sobre relacionamento sexual e vai ser a primeira parte, amém? Nosso texto base é Cantares 7, do versículo 6 ao 12. Quão formosa e quão aprazível és, ó amor, em delícias! Esse teu porto é semelhante à palmeira, e os teus seios a seus cachos. Dizia eu, subirei a palmeira, pegarei em seus ramos, sejam os teus seios como os cachos da vide e o aroma da tua respiração como os da maçã. Os teus beijos são como bom vinho, vinho que se escoa suavemente para o meu amado, deslizando entre seus lábios e dentes. Eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim. Venha, meu amado, saiamos do campo, passemos as noites nas aldeias. Levantemo-nos cedo de manhã para vir às vinhas. Vejamos se florescem as vides, se abre a flor, se já brotam as romeiras. Dar-te-ei ali o meu amor. Amém. A sexualidade. Falar sobre relacionamento sexual é uma tarefa difícil, pois o assunto é extenso e sempre há diferenças de opiniões e de princípios. Mas num ponto todos concordam: uma vida satisfatória sexualmente é essencial para o sucesso conjugal. Mesmo cristãos maduros podem não estar alcançando o máximo da realização na vida sexual. Para que essa meta seja alcançada, é importante nos libertarmos de preconceitos e tradições que possam interferir nessa área. Em primeiro lugar, é importante conhecermos o plano de Deus. Foi Ele que nos criou como homem e mulher. Qual teria sido seu pensamento ao presentear Adão com Eva? Eva foi um presente do Senhor para Adão. O livro de Cantares é um registro importante para sabermos que momentos de sensualidade e de sexo fazem parte do casamento. Ambos são presentes de Deus para os casados. Normalmente, os cristãos entendem que sensualidade é algo sem controle, totalmente negativo e pecaminoso, mas digo que nem sempre é assim. O livro de Cantares nos apresenta um casal que se amava, se admirava e que eles trocavam elogios sensuais. Leiam Cantares 7, nos versículos 6 ao 12. E lendo o livro de Cantares, é fácil notar que a sensualidade era comum entre o casal que se amava e que Deus abençoa toda esta sensualidade. A vontade de Deus é que nós submetamos um ao outro. O meu amado é meu e eu sou dele. Cantares 2,16. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Cantares 6,3. A mulher não tem poder sobre o próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o próprio corpo, e sim a mulher. 1 Coríntios capítulo 7, verso 4. Deus nos fez para dependermos um do outro. Através de uma atitude de renúncia, o casamento implica em renunciarmos a nós mesmos. É necessária a disposição de se entregar, com a intenção de servir, de satisfazer ao cônjuge, mas infelizmente isso foi mudado pelo egoísmo humano. E normalmente o que vemos são pessoas que buscam o sexo para satisfazerem somente a si próprias. Há necessidade da transparência. Quando nos submetemos ao nosso cônjuge, passamos a conhecê-lo intimamente e a viver em transparência. Transparente, segundo o dicionário da língua portuguesa de Silveira Bueno, é algo que se deixa atravessar pela luz, permitindo a visão dos objetos, que deixa distinguir os objetos através de sua espessura, diáfano e evidente. Ou seja, a pessoa transparente é aquela que se deixa conhecer, que não tem pensamentos ou desejos ocultos. Muitas pessoas, por se julgarem um bom nível de comunicação com seu cônjuge, acreditam que sejam transparentes, mas nem sempre isso é verdade.
Ao lermos os primeiros capítulos da Bíblia, constatamos que Adão e Eva, apesar de viverem no paraíso e terem toda a oportunidade de se conhecerem intimamente, não conseguiram. E o pecado cometido por eles demonstra que não tinham transparência um com o outro. Como terminaria a história de Eva Como terminaria a história se Eva tivesse sido transparente com seu marido e falasse sobre o desejo de comer aquele fruto? A queda, então, é uma confirmação de que, apesar de viverem no paraíso, ainda não tinham alcançado a transparência um com o outro e esse detalhe levou-os a pecarem. Quanto mais transparente for um com o outro, mais intimamente os cônjuges irão se conhecer. E os muitos estudos existentes sobre o assunto concluem que quanto mais intimamente se conhece o cônjuge, mais aumenta a capacidade de levá-lo ao prazer máximo na hora sexual. Para que isso aconteça, existem 3 pontos importantes que merecem ser analisados. 1. Transparência na área sexual. Muitas pessoas têm dificuldade de falar sobre sexo e alguns nem conseguem falar abertamente e claramente sobre esse assunto com o cônjuge. Isso devido ao temperamento, à timidez, a preconceitos ou mesmo à ignorância. Mas existem também aqueles que, apesar de serem falantes e julgarem-se peritos no assunto, não conseguem levar seu cônjuge a terem uma vida sexual prazerosa e satisfatória, o que somente será possível se houver total transparência da sexualidade. Nesse ponto, talvez, a melhor pergunta seja: até que ponto seu cônjuge realmente te conhece? O que impede que ele te conheça melhor? Perguntas simples como essas podem te ajudar a compreender a necessidade da transparência. Vejamos outros pontos importantes que devem ser conhecidos e que podem apresentar impedimentos para um relacionamento pleno e satisfatório. Impulsos sexuais. Desejo. O desejo sexual é normal e faz parte das nossas vidas e pode mudar com a chegada da idade. Ou seja, seu cônjuge pode ter tido alguma mudança na área do desejo sexual. E se você pensava que conhecia quando casou-se com ele, saiba que algumas coisas podem ter mudado e necessário sempre conversarem de como somos nessa área. Devemos falar como somos nesta área. Tanto o homem quanto a mulher podem ser despertados sexualmente de várias formas, por aquilo que ouvem, pelo que vê, por cheiros e assim por diante. Alguns são mais sensíveis que os outros, por isso é importante conhecermos nosso cônjuge e saber qual a intensidade dos seus impulsos sexuais, se tem tido liberdade de repartir conosco tudo o que se passa com ele, conhecermos o que mais excita, procurando saber se estamos no caminho certo, lembrando que o objetivo é dar-nos a nós mesmos. Fantasias sexuais. Esse termo pode dar a ideia de algo pecaminoso e impuro, mas será que é isso que a Bíblia ensina? Analisando o texto que citamos no início de 1 Cantares, capítulo 7, verso 11 e 12, vamos ver a demonstração de uma mulher zelando sua fantasia sexual. Vem, ó meu amado, saímos ao campo, passamos as noites nas aldeias, levantemo-nos cedo de amanhã para ir às vinhas. Vejamos se florescem as vides, se abre a flor, se já brotam as romeiras, dar-te-ei ali o meu amor. O que vemos nesse texto é que a sulamita tinha fantasias sexuais referentes ao seu esposo. Você, mulher, teria coragem de dizer ao seu marido que gostaria de ser levada para o campo, ao ar livre, para fazer amor? Não lhe parece isso ser uma fantasia sexual? Acredito que para muitas pessoas isso seria um descontrole sexual. Mas se isto é pecado, por que será que Deus permitiu que esse relato fosse para o seu livro, a Bíblia? Fantasias devem ser saudáveis. Algumas mulheres nutrem seus pensamentos sexuais através de romances ou novela. Isso pode gerar fantasias deturpadas e levá-las a viverem uma vida de fazer conta, que inclusive pode fazer com que desejem o adultério. Da mesma maneira, o homem pode ser tentado a ter fantasias com outras mulheres. E é bom ressaltar aqui que o homem é que mais tem fantasias sexuais. E isso se torna simples de entender quando aprendemos que os impulsos sexuais são gerados pelo hormônio de testosterona. O centro do sexo fica no hipotálamo, que é a parte do cérebro que também controla as emoções, as batidas do coração e a pressão sanguínea.
Tem mais ou menos o tamanho de uma cereja e pesa em média 4,5 gramas. E é maior nos homens do que nas mulheres. É nesta área que os hormônios, principalmente a testosterona, estimulam o desejo sexual. Se levarmos em conta que o homem tem de 10 a 20 vezes mais testosterona do que a mulher, vamos entender por que, em geral, os homens são capazes de fazer sexo praticamente a qualquer hora e em qualquer lugar. De cada 100 pessoas que admitem pensar em sexo todos os dias, 95 são homens e somente 5 são mulheres. Por esse motivo, é importante que as fantasias sexuais sejam com o cônjuge e nunca com outra mulher. Provérbios 5, versículos 15 ao 19. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramas seriam por fora as tuas fontes, e pelas praças os ribeiros de águas. Sejam para ti somente, não para estranhos contigo. Seja bendito teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Corça de amores de gazela graciosa. Sacia-te os seus seios em todo tempo, e embriaga-te sempre com as suas carícias. Aleluia. Devemos ter fantasias assim como planejamos um jantar para amigos, ou como nos preparávamos quando ainda estávamos na fase do namoro. Deve ser uma forma de nos prepararmos mentalmente para o ato sexual, para torná-lo mais sublime e prazeroso, e a transparência nesse assunto é a única coisa que pode levar o casal a se conhecer melhor e juntos desfrutarem de uma vida sexual saudável. Discernir o certo e o errado. Como saber o que pode e o que não pode, se a Bíblia não faz menção específica sobre o assunto? A palavra de Deus é claramente contra algumas práticas sexuais. 1. Bestialidade. Sexo praticado com animais. Êxodo 22, versículo 19. 2. Incesto. Sexo com parentes próximos. Deuteronômio 22, 30. 3. Prostituição. Sexo somente com interesse do prazer, não importando com quem e nem quando. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. 4. Sodomia. O dicionário Aurélio define como conjunção sexual anal entre mulher e homem ou entre homossexuais masculinos. Romanos 1, 26, Deuteronômio 23, 18. Homossexualismo. Prática com pessoas do mesmo sexo. 1 Coríntios 6, 9. No mais, a Bíblia não tem uma posição definida nem contra e nem a favor. Por essa razão, alguns cuidados devem ser tomados. Quero ressaltar aqui que sodomia também entra o lesbianismo. Amém? Primeiro, quem tem dúvida tem que consultar sua consciência. Se houver, não faça. Outro ponto, é necessário que os dois estejam de acordo e que os dois sejam abençoados. Verifique se depois do ato houve algum sentimento de culpa pelo que foi praticado. Não tenha vergonha de conversar claramente com seu cônjuge sobre esse assunto. Posições. Qualquer posição é válida, desde que não seja desconfortável, especialmente para a mulher. A magia do toque. A pele é a parte mais extensa do corpo humano. Nelas estão distribuídos de maneira irregular 2.800.000 receptores para sentir a dor, 200.000 para a temperatura e 500.000 para o toque e a pressão. Desde que nascem, as meninas são muito mais sensíveis ao toque e, quando adultas, a sensibilidade de sua pele é 10 vezes maior do que a dos homens. A ocitocina é o hormônio que provoca a vontade de ser tocada e dispara os receptores do toque. É fora de dúvida que a mulher com receptores 10 vezes mais sensíveis que os homens, de maior importância aos carinhos. Pesquisas mostram que numa simples conversa, a mulher toca em outra mulher de 5 a 6 vezes mais do que o homem em outro homem. Por que os homens são chamados de insensíveis? Os homens são chamados de insensíveis pelas mulheres serem sensíveis demais. O que deve ser feito, então, é entender e conhecer nossas diferenças e buscar aplicar aquilo que pode agradar nosso cônjuge. Todos nós temos um coeficiente de toque que precisa ser satisfeito para podermos nos sentir bem. Um toque de ternura, de carinho, pode ser a chave para a excitação, principalmente feminina.
Abraços, beijos e toques espontâneos e sinceros mantêm vivo o sentimento de sensualidade entre o casal. Romance. Tem que haver investimento nessa área. O romance é o ingrediente mais importante. Telefonemas, bilhetes, flores, presentes e outras lembranças que dizem: estou pensando em você, eu te amo, você é importante para mim. É com certeza a chave do sucesso. O homem, ainda que diga o contrário, também se importa com isso. O homem gosta de presentes, bajulações e frases. Uma noite num hotel, ou mesmo até um jantar íntimo a sós, podendo ser na própria casa, desperta qualquer garanhão adormecido. É importante ressaltar que no livro de Cantares é a mulher quem dá os maiores passos na comunicação sobre o romance. Apesar de ser uma área séria no relacionamento, o sexo deve ser encarado como brinquedo de adulto casado, entre aspas. Quando o humor e a desconcentração fazem parte, existe liberdade e prazer. Isso também é uma forma de transparência. Ambos se sentem felizes. Vivemos em uma época que todos nós estamos sobrecarregados de compromissos. Por isso é comum que as pessoas, após um dia estafante de trabalho, sintam-se indispostas e desanimadas, necessitando de um tempo maior de preparo para o ato sexual. Isso exige muito carinho, atenção, diálogo e afeto. Amém? Reflexão. O que significa sexo para você? Você já falou abertamente com o seu cônjuge sobre seus sentimentos na área sexual nesses últimos anos? Enumere suas dificuldades na vida sexual. O que você gostaria que seu cônjuge fizesse para melhorar suas relações sexuais? Amém. E amanhã teremos a parte 2 a respeito do relacionamento sexual. Amém?